Olá, pessoal! Vamos de live, né? Live de esquenta para o nosso evento 100% online e gratuito, Missão Anti-Acne, onde eu vou ensinar para vocês a metodologia para que vocês conquistem o controle da acne de forma natural. É um evento 100% online e gratuito, então não tem por que vocês não participarem. A gente começa na segunda que vem, faltam 7 dias, contagem regressiva já por aqui. E a gente vai liberar as aulas, tá? Uma vai ser liberada na segunda, dia 18, a outra dia 20 e a outra dia 22, tá? E são aulas inéditas. Então, quem participou do evento anterior pode participar novamente, tá? É uma forma de eu poder trazer um conteúdo mais aprofundado de forma gratuita para vocês. Então, não vai ser aqui no Instagram. Vai ser somente para quem tiver inscrito. Vocês vão receber um link para uma outra plataforma, tá? E aí vocês vão conseguir receber materiais extras, vocês vão ter suporte no WhatsApp. Então é muito mais completo esse evento. É diferente do que a gente tem aqui, esse bate-papo via live, tá bom? Porque eu mostro materiais. Gente, a gatinha, ela está aprontando aqui. Vou pegar para vocês verem, calma aí. Bem-vinda, Hanna, Beth, Gabi, Maísa, Milene, Wesley, Ana, Tati, sejam bem-vindas para essa live. O tema dessa live foi uma seguidora, né, que enviou aqui pra gente, colocou na caixinha de perguntas, né, e eu achei bem legal falar sobre isso. Por quê? Porque é uma dúvida que muitas de vocês têm, né? Hoje eu vou falar sobre comer fora de casa. Então ela mandou que ela, por exemplo, tá trabalhando já em loco, ou seja, tá indo trabalhar, enfim, aonde ela trabalha, não tá mais trabalhando home office. E aí ela tem a dificuldade de saber o que comer fora de casa, o que comer na rua, né? Sem que isso influencie na acne, sem piorar o tratamento, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso, mas mesmo quem não trabalha fora, quem ainda tá home office, vai conseguir se beneficiar dessa live porque você pode utilizar o mesmo raciocínio, por exemplo, para quando você for num evento social, for num encontro da família, for num churrasco, enfim, você vai conseguir pegar esses ensinamentos e colocar em outras partes do seu dia a dia, da sua rotina, tá bom? Bem-vinda, Suzane, Valquíria, Elisa, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse feriadão, né? Sei que vocês têm o dia a dia de vocês, a rotina, e estão parando um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir, tá bom? A Maísa mandou assim, tenho sempre que recorrer às frituras. Nananina não, vamos mudar isso agora, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou dar algumas dicas então, para quem come, por exemplo, em self-service, enfim, aonde vocês forem comer, vocês vão conseguir aplicar essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês. Rainara, Letícia, vamos lá então, tá? Por exemplo, se você come em self-service, então tem aquele buffet cheio de comida, qual que é a minha primeira sugestão pra você? Antes de você pegar o seu prato, quando você ainda estiver na fila, fala assim, olha, você pode guardar meu lugar? Que eu vou só dar uma olhadinha no que tem no buffet. Então, o que você vai fazer? Você não vai esperar para fazer a seleção de alimentos na hora, quando você tem o primeiro encontro, o primeiro impacto. Não. Primeiro, você vai lá, você vai olhar todas as opções que tem no buffet. E aí, você vai voltar para o seu lugar da fila e você vai começar a fazer as combinações alimentares antes de pegar o prato em si. O que acontece? Um erro que a maioria de vocês cometem é realmente ter o primeiro encontro ali com o alimento quando já vai fazer a escolha e aí vira o quê? Um prato que eu chamo de prato volta ao mundo. Que é quando você pega um pouquinho de cada coisa, porque você sente que você vai ficar com vontade. Porque você não viu o que tá lá na frente, aí você pega um pouco daqui, e aí chega numa coisa que você queria mais, e você pega também, né? Então acaba sendo um excesso de diversidades, e isso acaba sendo ruim, tá? E uma coisa que é bem importante vocês terem clareza é que verduras e legumes precisam
ter sempre na rotina de vocês. Então, você já tem que separar pelo menos metade do seu prato para verduras e legumes, porque como eu sempre digo para vocês, a engrenagem precisa funcionar. E a engrenagem do nosso corpo só funciona quando a gente dá os aditivos certos, né? Não adianta a gente dar, por exemplo, fritura, a gente dá embutidos, sem fornecer vitaminas e minerais, né? É como se a gente estivesse, por exemplo, pensando num carro. Se você fica dando combustível adulterado, pode ser que hoje você não tenha nenhum problema com o seu carro. Mas se você continuar com ele por bastante tempo, lá na frente você vai ter que trocar alguma peça antes do que deveria. Ele vai te dar mais problemas. Então, por que remediar lá na frente se você pode prevenir a quebra do seu carro, não é mesmo? Então é exatamente isso. A gente tem que pensar lá na frente, sempre. E é por isso que o papel da nutrição é tão importante, porque aqui a gente trabalha com prevenção, com controle, para que você não precise gastar lá na frente com medicamentos, por exemplo, tá? Isso pensando até na acne, tá? Porque se você ficar adiando o controle da sua acne, você está potencializando a inflamação raiz do problema. Inclusive, na missão anti-acne, eu vou explicar para vocês como identificar qual é a inflamação de origem, né? Porque a acne, ela é a ponta do iceberg. Você tem que descobrir o que está embaixo, o que está causando, né? Porque a acne, ela é um sintoma. É um sintoma de que por dentro não está nada bem, tá? A sua pele só transparece o seu interior. Você descobrindo qual é a raiz da sua acne, você consegue ser mais assertiva. Você consegue parar de atirar para todos os lados e consegue realmente ver um controle eficiente da raiz do problema, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, verduras e legumes. Lembra que quanto maior variedade, quanto maior diversidade, maior é a gama de vitaminas e minerais que você vai conseguir absorver. E uma coisa muito legal desses buffets, né, de self-service, é que você tem uma variedade maior do que você teria na sua própria casa. Então, aproveita esse benefício, né? Então, você vai fazer isso. Você vai olhar antes, já vai fazer a pré-seleção do que você quer, para não chegar na hora e fazer aquele prato volta ao mundo. É sempre legal vocês buscarem por alimentos que são integrais, mas eu sei que em vários self-service, ou se você vai pedir, por exemplo, um prato à la carte, ou se você vai pedir um PF, um prato feito, muitas vezes não tem a opção, por exemplo, de um arroz integral. E isso pode acontecer no seu dia a dia. O que eu faço e o que eu indico para vocês fazerem também. É lógico que, por exemplo, uma vez, 2 vezes na semana, se você consumir, por exemplo, o arroz branco, não vai impactar na sua pele. Mas se você consome todos os dias, sim, pode interferir na sua resistência à insulina, provocando então um quadro de acne em você. Então, se você sabe que nenhum dia da semana tem arroz integral aonde você vai comer, eu pego, sabe, uns tubetes? Sabe? Que você consegue abrir, consegue fechar. Eu tenho aqui em casa, depois eu mostro pra vocês. Ou, sabe potinho pequenininho? Aqueles potinhos tipo de papinha de neném? Eu coloco aveia, ou chia, ou farinha de linhaça e deixo dentro da minha bolsa. Então, quando eu vou comer fora e eu vejo que não tem o arroz integral, eu sei que dentro da minha bolsa eu já tenho essa fibra, tá? Pra controlar o índice glicêmico. O que acontece? Quando você consome o arroz branco, por ele ter baixa quantidade de fibras, a gente faz a digestão muito rápida. Isso causa um pico de açúcar no seu sangue, estimula a insulina. A insulina é o hormônio que a gente chama de hormônio Uber. O que ela faz? Ela é um transportador, ela realmente pega o açúcar que está no seu sangue, traz para dentro da célula para você utilizar como fonte de energia. Porém, sempre que você tem esse pico de insulina, você promove o aumento da oleosidade da sua pele, então deixando o ambiente perfeito para o aparecimento da acne. Por isso que é sempre importante vocês buscarem por integrais, tá? Mas quando não tiver integral, quando você sabe que perto da sua região não tem opções integrais, ou você pode colocar uma raiz no seu prato, então substituir o arroz por exemplo, uma mandioca, uma mandioquinha, uma batata doce, enfim, são ótimos, ou um cará, enfim, a raiz que tiver no lugar que você for comer, perfeito. E tentar evitar fritura.
consumir fritura uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, beleza. O problema é que eu vejo que muitas pessoas que comem no self-service todos os dias acabam pegando um dia é um bolinho de queijo, no outro dia é um mini pastelzinho, no outro dia é um embutido, um presunto que coloca ali. E aí vocês vão causando uma microinflamação no intestino de vocês todos os dias, tá? E aí isso, além de gerar um ambiente ideal para o aparecimento da acne, pode gerar muitas outras doenças, muitas outras patologias a longo prazo. Então, por exemplo, alterações tireoidianas, doenças autoimunes, Alzheimer, demência precoce. Então, assim, cuidar do intestino de vocês é muito importante para a pele, mas também para doenças crônicas não transmissíveis. Então, pressão alta, diabetes, enfim, muitas outras doenças, tá? É que aqui o foco sempre é a acne, mas vocês precisam entender que muitas vezes vai além da acne, tá bom? Então, sempre tentar evitar, que muita gente fala, ai, mas é só hoje. E aí, amanhã vai de novo e fala, mas é só hoje. E quando você vai ver, todos os dias teve um negócio pequenininho, né? Dentro da missão anti-acne, na terceira aula, eu vou falar profundamente sobre isso. Eu vou aprofundar muito sobre intestino, que é uma das chaves para a remissão dos sinais e sintomas de vocês. Não sei se vocês sabem, mas 3/4 das mulheres que possuem acne possuem desbiose intestinal, que é quando a saúde do seu intestino não está 100%. Eu vou falar mais sobre isso dentro desse evento que é gratuito. Então, quero muito que vocês estejam lá para vocês entenderem mais profundamente essa relação intestino e pele, tá bom? A Suzane mandou assim, eu como arroz branco todos os dias. É por isso que tenho muita acne? É uma das coisas, tá? Eu sempre digo que para vocês terem a remissão da acne de vocês precisam identificar qual é a raiz do problema. Então, por exemplo, é uma acne hormonal, é uma acne digestiva, é uma acne intestinal, uma acne emocional. Eu vou ensinar vocês dentro do evento como identificar qual é a raiz da acne de vocês. E aí, além da alimentação saudável, vocês precisam introduzir as estratégias específicas para a raiz do problema, tá bom? Então, Suzane, qual que é a minha sugestão para você? Ou você pode substituir o arroz branco pelo arroz integral, ou você pode fazer essa estratégia que eu comentei com você, de adicionar a fibra por cima do seu arroz branco na hora que você for consumir. Então, fez o seu prato, colocou o arroz branco em cima, adicione aveia ou chia ou farinha de linhaça para regular esse índice glicêmico, tá bom? Espero você, Suzane. A Ana mandou assim, pré e probióticos, qual a diferença? Não é o tema dessa live, mas eu vou dar uma pincelada pra vocês, tá? Que a gente tá falando de comer fora de casa. Pra quem tá chegando agora na live, esse é o tema, tá? Mas só pra tirar essa dúvida pontual da Ana, pré-bióticos são como se fossem o alimento dos probióticos. Probióticos são os micro-organismos que estão vivendo no seu intestino, tá bom? Já os pré-bióticos é como se fosse o butirato que tem na aveia, o que tem nas verduras, nos legumes, que vai alimentar os seus probióticos a crescerem de forma eficiente, tá? A colonizarem o seu intestino e te auxiliarem na absorção, na digestão, enfim, em toda a sua saúde como si. A Ana mandou assim, meu arroz branco é com muita cenoura e quinoa. Perfeito, já adicionou uma fibra da quinoa, tá bom? Nota 10. Ou você pode misturar também o arroz branco com o arroz integral se você tá dentro da sua casa, tá bom? Outro ponto importante. Sempre que vocês estiverem num self-service, tentem pegar uma fruta cítrica ali no começo, porque a fruta cítrica ela aumenta a absorção de ferro da refeição de vocês e ajuda muito na saúde da mulher. Sempre tentem evitar líquidos junto com a refeição, né? Vejo que muitas de vocês, quando comem fora, pedem um suco, pedem alguma água com gás, enfim, pedem alguma coisa para beber junto. Então, esse líquido junto com a refeição pode ser um tiro no pé. Sempre que vocês forem comer, no máximo 150 ml de líquido junto, que é no máximo meio copinho, tá? Então, se você tiver muita sede, divide com alguém
porque nesse momento de coronavírus é difícil dividir, né? Mas aí divide num copos separados, tá bom? Pra que você realmente não exagere na quantidade de líquidos junto, tá? Quem tiver a oportunidade para não comer todos os dias fora, né? Porque tem muita gente que vê as coisas diferentes e fica com vontade. Então, para você não ficar todo dia com vontade de uma coisa diferente, é super legal você preparar a sua marmitinha e levar para o seu trabalho. Ou tem aquelas marmitinhas fits que você consegue comprar na internet, que você deve ter algum lugar da sua região que faça caseiro também, com arroz integral, com legumes, com um patinho, com um frango, por exemplo, com um peixe. É mais legal do que todo dia ficar comendo fora, tá? Quando você faz a sua própria comida, você sabe exatamente o que você colocou de tempero. Se você come sempre na rua, muitas vezes você não sabe o que a pessoa colocou ali, né? Se a pessoa colocou muito sódio, qual tempero que aquela pessoa utilizou. Então, tem um limiar difícil, né, quando a gente vai ver essa questão de comer fora de casa. Não tem problema nenhum, tá bom? Se você não tem opção, por exemplo, se o seu trabalho não tem um micro-ondas para você esquentar, não tem uma geladeira para você refrigerar, armazenar a sua marmita, você pode comer fora, sim, mas sempre tente fazer essa estratégia de, antes de pegar o seu prato, já dar uma olhada em todas as opções que tem no cardápio do dia para você não ficar insegura, ficar sem saber o que você vai pegar, acabar pegando muito mais coisas, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria trazer pra vocês. Tomem muito cuidado com sobremesa, né? Eu vejo que muitos lugares que são self-service sempre tem uma sobremesa que eles dão, né? Alguns lugares têm, hoje em dia poucos até. Sempre busquem a fruta ao invés dessa sobremesa, porque muitas vezes a sobremesa é ou uma gelatina, ou um arroz doce, ou alguma outra sobremesa que realmente não é tão legal. Gelatina, gente, é um alimento que foi criado pela indústria, não é interessante por conta do nível de aditivos, dos corantes, dos adoçantes, do nível de açúcar que tem ali. Se você gosta muito de gelatina, você pode comprar gelatina sem sabor e sem cor, aquela que é neutra, e fazer com suco de uva integral em casa, tá? A Maite mandou assim: a carne vermelha é inflamatória para acne? Não. Mas o legal é que você tenha uma variedade de proteínas no seu dia a dia. Sempre prefira, por exemplo, um peixe, um ovo. Por quê? Porque são fontes de ômega. Ômega é super anti-inflamatório, que vai auxiliar vocês a terem mais resultados, tá bom? Então, a carne vermelha, ela não é um gatilho para acne de vocês, a não ser que uma das raízes da sua acne seja gástrica. Por que eu digo isso? Por exemplo, se você tem gastrite, se você tem refluxo, se você tem azia, se você tem queimação, e eu vou ensinar vocês a identificarem qual é a raiz da acne de vocês lá no evento gratuito. Então, saindo daqui, saindo dessa live, você já se inscreve, tá? Que eu vou esperar vocês. Então, se você tiver uma acne com fundo gástrico, a carne vermelha, pela dificuldade que a gente tem em fazer a digestão, pode se tornar um gatilho para a raiz desse problema. Mas para as pessoas que não têm a raiz gástrica, a carne vermelha não vai fazer mal algum, tá? Mas sempre lembrando da variedade e sempre tentando deixar a carne vermelha mais pro almoço, porque como eu disse para vocês, ela tem realmente mais fibra. A gente tem já uma dificuldade de digestão. Se você janta muito tarde, se você come carne vermelha à noite, isso pode ser também um gatilho, tá? Porque aí você vai dormir e não vai ter terminado de fazer todo o seu processo digestivo, não é tão legal assim. Então, à noite, um frango, uma proteína mais leve, tá bom? Mas a carne vermelha não é um gatilho para acne de vocês, tá? Mas eu também vou ensinar vocês a como identificar quais são os gatilhos alimentares, tá? Como você vai identificar se, por exemplo, o ovo é um gatilho para você, como identificar se glúten é um gatilho para você, como identificar se é lactose, tá bom? Perfeito, Ana. Esperando você já fortemente, quero ver todas vocês lá.
Sempre que eu faço esses eventos gratuitos, eu desejo do fundo do coração que vocês estejam comigo lá. Porque eu quero muito saber o feedback de vocês. O feedback de vocês é o mais importante, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a comer fora de casa? Estratégias, tá bom? Mandem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Por exemplo, quando você vai comer um churrasco, você foi convidada para um churrasco na sua família e você sabe que, por exemplo, não vai ter verduras e legumes lá. O que você pode fazer? Você pode comer na sua casa antes ou você pode levar. A Maitê mandou assim: suplementação de B12 piora a acne? Vai ter um post dia 27 falando sobre isso. Quando suplementação, qualquer tipo de suplementação sempre precisa de uma orientação de um nutricionista. Nunca suplementem nada por conta própria, porque talvez vocês sejam novos por aqui, mas uma das minhas alunas, não da turma 5, mas da turma 4 da comunidade anti-acne, fazia suplementação por conta própria, fazia suplementação de B12, fazia suplementação de óleo de prímula, fazia suplementação de ômega e falava pra mim: ai, Bia, mas a minha acne não tá melhorando. É claro, quando a gente foi descobrir qual era a raiz da acne dela, era uma acne por conta de um fundo gástrico. E aí, a cápsula só estava piorando, né? Quanto mais cápsula você consome, mais você piora o fundo gástrico do seu organismo. Eu nunca recomendo que vocês façam suplementação por conta própria, tá? Suplementação é cereja do bolo, tá? Mas falando de vitamina B12, tanto a deficiência quanto o excesso de B12 podem gerar acne. Então, se você tem deficiência de B12, se você teve recomendação de suplementação, suplemente, tá? Agora, se você não tem baixa de B12, não tem o porquê suplementar, tá bom? Pode comer pão com queijo? Se for pão integral, pode sim. E desde que você não seja celíaca ou intolerante à lactose, também pode. Café após o almoço piora a digestão? O café... Gostei dessa pergunta, Maitê, porque é bem comum o pessoal comer em restaurantes e pedir um cafezinho depois, né? O café, ele se liga aos nossos sítios de absorção de vitaminas, então ele prejudica a absorção de vitaminas e minerais, principalmente ferro, tá? Então não é interessante que você consuma após o almoço ou após as suas refeições o café. Se você gosta de café, se você tem o prazer em consumir café, tem que esperar pelo menos 30 minutos da sua refeição para que você possa consumir o café, tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer pra vocês. Qualquer dúvida, vocês também podem mandar no direct. Quero muito ver vocês, então, no evento 100% online gratuito Missão Anti-Acne. Começa daqui 7 dias, tá? Então, na segunda que vem, às 9 horas, eu vou liberar a primeira aula. Já marca na agenda de vocês. Eu vou liberar às 9, mas vocês vão ter até às 9 horas de terça-feira pra assistir. Mas o quanto vocês, bom feriado! E a gente se encontra amanhã também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!